Fala, torcedor rubro-negro! Se você tem sangue rubro-negro correndo nas veias, se é daqueles que acorda e dorme pensando no Mengão, se ama Deus acima de tudo e respira futebol com a paixão que só um flamenguista de verdade conhece, então não perca tempo. Se inscreva agora no canal Rubro News FC, aperte o botão de like nesse vídeo e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo exclusivo sobre o nosso timão. Aqui a gente traz as bombas quentes, as novidades que abalam o mundo da bola e você não vai querer ficar de fora dessa revolução rubro-negra que estamos construindo juntos, dia após dia, com análises profundas, revelações inéditas e aquela energia que só o povo flamenguista tem para vibrar com cada vitória, cada gol, cada momento de glória que o Flamengo nos proporciona em campo, porque ser flamenguista é mais do que torcer, é viver uma epopeia eterna de superação e conquistas que ecoam pelos estádios lotados e pelos corações apaixonados ao redor do mundo inteiro. Agora, prepare-se, torcedor. Porque o que eu vou te contar aqui é simplesmente explosivo. É uma daquelas notícias que chegam como um terremoto no universo do futebol, abalando estruturas, mudando rumos e deixando rivais tremendo nas bases, porque o Flamengo, o maior clube do planeta, acaba de detonar uma bomba atômica no mercado de transferências que vai redefinir o cenário do futebol brasileiro e sul-americano para sempre. E eu não estou exagerando quando digo que isso é o começo de uma era dourada que ninguém vai esquecer, uma era onde o Mengão se eleva ainda mais alto, dominando tudo e todos com uma força irresistível que faz o coração bater mais forte e os olhos brilharem de emoção pura e incontrolável. Imaginem a cena, o telefone toca no meio da noite, sombras se movem nos corredores escuros dos escritórios de alto escalão, sussurros ecoam em salas secretas, onde decisões milionárias são tomadas longe dos olhares curiosos da imprensa e dos torcedores comuns. E no centro de tudo isso, uma negociação que mais parece um thriller de espionagem. Com reviravoltas, pressões intensas e um desfecho que deixa o mundo boquiaberto. Porque Caio Jorge, o prodígio que o futebol esperava para brilhar como uma estrela supernova, é agora oficialmente do Flamengo. E tudo isso orquestrado a mando de Filipe Luís, o mestre das estratégias que viu no jovem atacante o ingrediente perfeito para transformar o ataque rubro-negro em uma máquina imparável de gols e títulos que vai devorar adversários como um furacão impiedoso varrendo o campo. Vamos aos detalhes dessa operação clandestina que mais parece saída de um filme de ação hollywoodiano, onde cada passo foi calculado com precisão cirúrgica para evitar vazamentos e garantir que o Flamengo saísse vitorioso nessa guerra fria pelo talento puro, porque os bastidores dessa transferência são cheios de tensão que faria qualquer um roer as unhas até o último segundo, com ligações secretas feitas de números criptografados, reuniões escondidas em hotéis discretos no coração de São Paulo e Rio de Janeiro, onde emissários do clube rubro-negro se encontravam com representantes do jogador sob o manto da noite, trocando propostas e contrapropostas, enquanto o relógio tic-tacava como uma bomba relógio prestes a explodir e o suspense se intensificava a cada hora que passava sem que o acordo fosse selado. Porque outros clubes, aqueles gigantes europeus com cofres transbordando de euros, estavam na espreita, pressionando com ofertas astronômicas que poderiam seduzir qualquer um. Mas Caio Jorge, guiado pela visão profética de Filipe Luís, resistiu a todas as tentações, optando pelo projeto ambicioso do Mengão, que promete não só minutos em campo, mas um legado eterno na história do futebol brasileiro. E o melhor de tudo, torcedor, é que essa joia rara veio de graça, sim, você ouviu direito. De graça por questões contratuais que se desenrolaram como um quebra-cabeça jurídico intrincado, onde cláusulas antigas de seu contrato anterior com a Juventus foram exploradas ao máximo pelos advogados flamenguistas em negociações que duraram semanas inteiras, com idas e vindas de documentos confidenciais, via e-mails criptografados e conferências virtuais à meia-noite, evitando assim qualquer pagamento de taxa de transferência que poderia drenar os recursos do clube, permitindo que o Flamengo investisse em outras frentes enquanto trazia um talento de elite sem gastar um centavo sequer na aquisição inicial.
Uma manobra genial que deixa os rivais verdes de inveja e prova mais uma vez a astúcia administrativa que torna o Mengão imbatível não só dentro das quatro linhas, mas também nos gabinetes onde o futuro é moldado. Mas não para por aí, porque o contrato assinado é um verdadeiro monumento à ambição e à longevidade. Com um tempo de vigência de 5 anos cheios, estendendo-se até o final de 2030, garantindo que Caio Jorge tenha estabilidade para se desenvolver e brilhar no Flamengo sem a pressão de renovações anuais que tanto atormentam jogadores em outros clubes? E o salário? Ah, o salário é baixo, modesto para os padrões de um craque de seu calibre, girando em torno de R$500 mil por mês, uma barganha absoluta que reflete o compromisso do jogador com o projeto rubro-negro acima de ganhos financeiros exorbitantes, mostrando que ele veio para conquistar títulos e não apenas encher os bolsos, uma atitude que inspira e motiva toda a nação flamenguista a acreditar que o espírito de equipe está vivo e mais forte do que nunca. E as cláusulas? Elas são um show à parte, com bônus generosos atrelados a metas individuais e coletivas que podem elevar seus rendimentos para patamares estratosféricos se ele atingir objetivos como marcar pelo menos 15 gols na temporada do Brasileirão, ou contribuir com assistências em jogos decisivos da Libertadores, onde cada rede balançada pode render até R$100 mil extras, incentivando-o a dar o sangue em campo como um guerreiro incansável. E há cláusulas de performance que incluem prêmios por convocações à seleção brasileira, com bonificações que dobram se ele for titular em competições internacionais, criando um ecossistema de incentivos que alinha perfeitamente os interesses do jogador com os do clube, sem falar nas cláusulas de rescisão que protegem o Flamengo de assédios futuros, com multas rescisórias que começam em 50 milhões de euros e escalam anualmente, tornando quase impossível que ele seja levado embora antes do tempo. E metas coletivas como vencer o campeonato carioca ou avançar às semifinais da Copa do Brasil, que ativam pagamentos coletivos para todo o elenco, fomentando um espírito de unidade que vai transformar o time em uma fortaleza inabalável, com cláusulas de confidencialidade que mantiveram tudo isso em segredo até o momento exato da revelação, aumentando o drama e o impacto dessa notícia que explode agora como fogos de artifício no céu rubro-negro. Enquanto a poeira dessa negociação épica ainda não assentou, vamos mergulhar na história fascinante de Caio Jorge. Esse fenômeno que nasceu para ser lenda, começando lá nos campos poeirentos de Santos, no litoral paulista, onde ele deu seus primeiros chutes na bola ainda criança, com apenas 6 anos de idade ingressando nas categorias de base do Santos Futebol Clube, um clube histórico que viu surgir tantos craques, e ali, sob o sol escaldante e o cheiro de mar, Caio Jorge começou a moldar seu destino, treinando incansavelmente dia após dia, driblando cones, aprimorando finalizações e desenvolvendo uma visão de jogo que faria inveja a veteranos, subindo degrau por degrau nas divisões inferiores até estrear no time profissional aos 16 anos em 2018, em uma partida contra o América MG pela Copa do Brasil, onde já mostrou flashes de genialidade com toques rápidos e movimentos imprevisíveis que deixaram defensores atônitos, e dali em diante sua carreira decolou como um foguete rumo ao estrelato, marcando gols decisivos no Brasileirão e na Libertadores, ajudando o Santos a chegar à final da competição continental em 2020, embora o título tenha escapado por pouco. Mas Caio Jorge foi peça fundamental, com suas arrancadas fulminantes e cabeceios precisos que ecoaram nos estádios lotados, conquistando o coração da torcida santista, que o via como o herdeiro de uma linhagem de atacantes lendários. Depois veio a aventura europeia, transferindo-se para a Juventus em 2021 por uma quantia que na época girava em torno de 3 milhões de euros, mais variáveis. E lá na Itália, em Turim, sob o rigoroso futebol tático da Série A, ele enfrentou desafios imensos, como adaptações culturais, lesões que o saidelinaram por meses a fio e a concorrência feroz por uma vaga no time titular. Mas mesmo assim, brilhou em momentos-chave, marcando gols em jogos da Copa Itália e da Champions League, mostrando
resiliência mental que o diferenciava dos demais, e embora sua passagem pela Velha Senhora tenha sido marcada por empréstimos, como o pro Frosinone em 2023, onde ele reencontrou o faro de gol com 10 tentos em uma temporada difícil, e depois para o Cruzeiro em 2024, no retorno ao Brasil, onde ele explodiu de vez com atuações estelares que o colocaram de volta no radar das grandes equipes, acumulando títulos como o Campeonato Mineiro e contribuições vitais na Sul-Americana, provando que seu talento era atemporal e adaptável a qualquer contexto. E as convocações para a seleção brasileira? Ah, torcedor, isso é um capítulo à parte nessa saga heróica, porque Caio Jorge vestiu a amarelinha desde as categorias de base, sendo convocado para o Sub-15, Sub-17 e Sub-20, onde foi artilheiro do Sul-Americano Sub-17 em 2019, com gols que decidiram partidas inteiras, levando o Brasil ao título com finalizações cirúrgicas e assistências milimétricas. E na seleção principal, embora as oportunidades tenham sido esporádicas devido à concorrência, ele foi chamado para amistosos em 2022 e 2024, marcando seu primeiro gol pela Canarinho em um jogo contra a Colômbia, um voleio espetacular que entrou para os anais do futebol brasileiro, e sua mentalidade de vencedor, forjada nessas experiências internacionais, o torna um jogador pronto para assumir o protagonismo em competições globais, com uma fome de vitórias que o impulsiona a treinar além do limite, superando fraquezas como uma certa vulnerabilidade a lesões musculares que ele trabalhou intensamente com fisioterapeutas especializados, transformando-as em forças ao aprimorar sua preparação física com rotinas de academia rigorosas, corridas intermináveis e dietas meticulosamente planejadas que o deixam mais robusto e resistente do que nunca, enquanto seus pontos fortes brilham como diamantes. Uma velocidade explosiva que o permite deixar zagueiros para trás em arrancadas de 40 metros em frações de segundo. Uma técnica refinada no drible curto que desequilibra defesas inteiras com toques sutis e mudanças de direção imprevisíveis e uma finalização letal com ambos os pés, capaz de chutes potentes de fora da área, ou toques delicados por cima do goleiro em situações de 1 contra 1, sem falar na inteligência tática que o faz ler o jogo como um maestro, posicionando-se sempre no lugar certo para receber bolas enfiadas ou cruzamentos precisos. Seu estilo de jogo é uma mistura perfeita de modernidade e tradição, atuando principalmente como centroavante, mas com versatilidade para cair pelas pontas ou recuar como um falso 9, criando espaços para companheiros com movimentos sem bola, que confundem marcações adversárias, e fisicamente ele é um atleta completo, com 1,82 de altura, que o torna dominante no jogo aéreo, cabeceando bolas com precisão milimétrica em escanteios e faltas laterais, aliado a uma resistência cardiovascular que o permite pressionar defensores por 90 minutos sem cansar. E mentalmente, Caio Jorge é um predador frio, mantendo a calma em momentos de pressão extrema, como pênaltis decisivos ou contra-ataques solitários, onde sua concentração o eleva acima da média, comparável a craques como Ronaldo Fenômeno em sua juventude pela explosão e faro de gol, ou a Mbappé pela velocidade e ousadia, mas com um toque brasileiro de improviso que o torna único, capaz de inventar jogadas do nada e virar partidas com um lampejo de genialidade que deixa torcidas em êxtase e analistas perplexos. E por que o Flamengo o contratou? Porque Felipe Luiz, com sua visão estratégica afiada, viu nele o elemento que faltava para elevar o ataque rubro-negro a um patamar divino, um jogador que vai mudar o nível do time ao injetar juventude, velocidade e letalidade em um setor que precisa de renovação constante, transformando o Mengão em uma força ofensiva avassaladora que vai dominar o Brasileirão com goleadas memoráveis, conquistar a Libertadores com atuações épicas e erguer taças que ecoarão pela eternidade,
porque Caio Jorge se encaixa perfeitamente no elenco atual como uma peça de quebra-cabeça que completa o quadro, trazendo mobilidade para abrir espaços em defesas fechadas, complementando as características dos companheiros com sua capacidade de tabelas rápidas e infiltrações profundas, elevando o coletivo a um nível de excelência onde cada ataque será uma ameaça mortal, cada posse de bola uma oportunidade de glória, e o time como um todo se tornará invencível com transições rápidas que pegam adversários de surpresa e uma pressão alta que recupera bolas no campo ofensivo, levando a gols em sequência que vão enlouquecer a nação rubro-negra. Mas vamos aprofundar ainda mais nessa análise, torcedor, porque o impacto de Caio Jorge no Flamengo não se resume a números frios ou estatísticas secas, é algo visceral, emocional, que toca a alma do flamenguista e redefine o que significa ser parte dessa torcida colossal. Imagine ele vestindo o manto sagrado pela primeira vez no Maracanã lotado, com 70 mil vozes entoando seu nome em uníssono, correndo pelo gramado como um raio vermelho e preto, driblando dois zagueiros com uma finta seca e chutando no ângulo para explodir a rede e inflar uma erupção de alegria que faz o estádio tremer como se fosse um vulcão em erupção. E isso não é fantasia. É o futuro que se desenha com traços firmes graças a essa contratação que Filipe Luiz arquitetou com maestria, vendo no jovem atacante não só um goleador, mas um líder em potencial que vai inspirar os mais novos e desafiar os veteranos a darem ainda mais, criando uma dinâmica interna de competição saudável que afia o time como uma lâmina afiada, pronta para cortar qualquer defesa, e nos treinos diários, sob o sol carioca ou a chuva fina, Caio Jorge vai demonstrar sua dedicação absoluta, chegando cedo e saindo tarde, trabalhando finalizações extras, aprimorando passes longos e curtos, fortalecendo o corpo com séries intermináveis de musculação e alongamentos que o tornam uma máquina perfeita de futebol, e sua integração ao grupo será seamless, como se ele sempre tivesse sido rubro-negro, participando de rodas de conversa, brincadeiras no vestiário e rituais pré-jogo que fortalecem os laços, transformando o elenco em uma família unida contra o mundo, onde cada vitória é celebrada coletivamente e cada derrota serve de combustível para a próxima batalha. E não podemos ignorar os aspectos táticos profundos que essa chegada traz, porque Caio Jorge, com sua habilidade em segurar a bola de costas para o gol, vai permitir que o Flamengo controle melhor o ritmo das partidas, ditando o andamento contra times retrancados que tanto nos atormentam em jogos domésticos, usando sua força física para proteger a posse e distribuir para os lados com passes precisos que encontram companheiros em posições vantajosas, e em contra-ataques, sua aceleração de 0 a 100 segundos o torna letal, correndo para espaços vazios e finalizando com a frieza de um assassino profissional, mudando completamente a face ofensiva do time, que agora terá opções variadas para furar blocos defensivos, seja com bolas longas, explorando sua velocidade, seja com triangulações curtas, onde sua visão periférica brilha. E defensivamente, ele contribui com uma pressão incansável que força erros dos adversários, recuperando bolas altas e iniciando jogadas de transição que pegam o oponente desprevenido, elevando o nível de intensidade do Flamengo a patamares europeus, onde cada jogador é multifuncional e o coletivo prevalece sobre o individual, mas com Caio Jorge como catalisador dessa evolução. Um jogador que não só marca gols, mas cria oportunidades, motiva o time e encanta a torcida com jogadas que ficarão gravadas na memória coletiva por gerações. Agora, pense no legado que isso constrói, torcedor, porque contratar Caio Jorge a mando de Filipe Luiz não é apenas uma transação, é um statement de poder, uma declaração de que o Flamengo está pronto para dominar o mundo, investindo em talentos jovens que crescem dentro do clube e se tornam ídolos eternos. E essa notícia, que explode agora como uma supernova no céu do futebol, vai reverberar por anos, inspirando crianças nas favelas do Rio a sonharem com a bola nos pés, motivando torcedores a lotarem os estádios com ainda mais fervor e deixando rivais em pânico ao verem o Mengão se fortalecendo como nunca, com um ataque que vai ser sinônimo de terror para qualquer zaga.
E o suspense que cercou essa negociação, com aquelas ligações secretas que ecoavam na madrugada, as reuniões em salas esfumaçadas onde mãos eram apertadas e destinos selados, a pressão de clubes italianos e espanhóis que ofereciam fortunas, mas foram rechaçados pela determinação de Caio Jorge em voltar ao Brasil e brilhar no maior clube do continente. Tudo isso culmina em um momento histórico que marca o início de uma dinastia rubro-negra que vai colecionar taças como se fossem troféus de caça. E o salário baixo que ele aceitou é prova de sua humildade e foco, priorizando o coletivo sobre o ego, uma lição para todos os jogadores que pensam apenas em cifras, enquanto as cláusulas de bônus por metas como gols em clássicos ou títulos continentais vão incentivá-lo a dar o máximo em cada partida, criando um ciclo virtuoso de performance e recompensa que beneficia todos.